Agora nós vamos terminar o estudo das reações de Diels-Alder. Bom, nós vamos ver agora qual é a previsão do produto quando ambos os reagentes são assimetricamente substituídos. Então, se o dieno e o dienófilo são assimetricamente substituídos, pode formar dois produtos, como a gente está vendo neste exemplo. Nós temos o nosso dieno conjugado, que tem um grupo metóx ligado nesse carbono da dupla, né? E ele não é simétrico. E também nós temos o nosso dienófilo, que tem essa carbonila aqui na ponta, que é um grupo retirador de elétrons, então a molécula também não é simétrica. Então, esse dieno conjugado e esse dienófilo, eles podem se organizar de duas maneiras diferentes. Ou se alinham dessa forma e gera esse primeiro produto, ou se alinham dessa maneira e gera este produto. Então, qual dos dois produtos seria o produto principal? Então, nós temos que analisar as estruturas do dieno conjugado e do dienófilo. Aqui no dienófilo, nós já sabemos que quando você tem um grupo retirador de elétrons aqui, vai existir uma ressonância que vai fazer com que este carbono aqui adquira uma carga parcial positiva, sendo, portanto, mais eletrofílico. Então, é neste carbono aqui que deve ter o ataque do par de elétrons para formar o seu composto cíclico. Agora, o seu dieno conjugado, será que é melhor esse carbono aqui, que é mais nucleofílico para atacar aqui? Ou será que é este carbono aqui, que tem o OCH3 ligado nele, que é mais nucleofílico para se ligar a esse carbono aqui? Então, isso que nós temos que analisar para descobrir qual dos dois produtos será o produto principal. Então, a distribuição de carga em cada um dos reagentes determina qual produto será formado ou se formará em maior proporção. Então, o que esse OCH3 faz aqui para esse dieno conjugado? Ele é um grupo que doa elétrons por ressonância, porque ele está perto desse carbono sp2. Então, ele doa elétron para cá, essa ligação π vem para cá, essa ligação π vem para cá, e você tem esse contribuinte de ressonância. Não é um contribuinte de ressonância muito estável, mas é o único possível que dá para você desenhar. Então, esse contribuinte de ressonância diz para você que o carbono mais nucleofílico é aquele carbono da ponta, e não o carbono aonde o OCH3 está ligado, né? Então, existe uma carga parcial negativa nesse carbono da ponta, por isso é mais nucleofílico. O dienófilo, como já foi explicado anteriormente, esse grupo retirador de elétron atrai essa ligação π para ele, enquanto esse par de elétron ligação π vem para cá. Então, você tem esse contribuinte de ressonância, que não tem a mesma estabilidade que é esse, mas esse contribuinte de ressonância ajuda a estabilizar esse composto carbonílico alfa-beta insaturado, né? Então, esse carbono aqui do CH2, ele é mais eletrofílico, porque vai ter uma carga parcial positiva sobre ele. Então, o grupo metoxila, no seu dieno conjugado, ele é doador de elétrons, por isso o carbono terminal terá carga parcial negativa. Já a carbonila do dienófilo, ele retira elétrons, portanto, o carbono terminal, que está aqui, terá carga parcial positiva. Então, o dieno conjugado, o dienófilo, tem que se alinhar dessa maneira, né? Aqui está mostrando o contribuinte de ressonância deles, indicando que esse carbono da ponta ele é mais nucleofílico, enquanto esse carbono do dienófilo ele é mais eletrofílico. Então, a ligação vai se formar entre esse carbono e este, formando essa ligação aqui. Essa ligação π que estava aqui vai vir para cá para formar essa dupla aqui, enquanto essa ligação π vai vir para cá se ligar nesse carbono para formar essa ligação aqui. Portanto, para essa reação, este é o produto principal. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a conformação do dieno. Nós temos a conformação chamada de S-trans, né, que é uma semelhante com trans. Aqui a gente não pode dizer que esse carbono tem isomeria cis e trans, não. Né, como se fosse semi-trans. É porque essa ligação dupla está ao contrário dessa dupla. Né? Essa conformação é a mais estável. Né? Olha o equilíbrio deslocando para cá. Esses grupos estão mais distantes. Mas como é uma ligação simples, ela pode girar. Então, essas ligações duplas podem ficar na mesma direção. Então, essa é a conformação cis, que é menos estável devido à proximidade desses dois hidrogênios aqui. Então, vai ter um impedimento estérico maior aqui. Por isso, ela é menos estável. Mas ela pode ocorrer porque vai estar girando uma ligação simples entre carbonos. E somente a configuração S-cis
é que pode participar de uma reação Diels-Alder. Se a molécula estiver nessa conformação, não tem como ocorrer a reação de Diels-Alder. Por isso que você deve desenhar a molécula sempre dessa forma. Mas esse exemplo aqui, que é uma molécula cíclica, essas ligações duplas, elas estão travadas. Essa ligação simples aqui, ela não consegue girar, porque a molécula é cíclica. Então, a ligação duplas aqui está sempre na conformação S-trans, não podendo passar para S-cis. Portanto, essa reação aqui não ocorre. Não existe reação de Diels-Alder para esse exemplo. Já um dieno conjugado que estiver numa cadeia fechada, ele vai estar sempre numa conformação S-cis, que vai ser altamente reativo. Então, esse ciclo penta 1,3 dieno, essa ligação dupla vai estar sempre numa conformação S-cis, nunca na S-trans. Portanto, ele vai estar no jeito de reagir, portanto, essa molécula é altamente reativa. Então, para formar esse composto biciclo aqui, você tem que fazer então aquele movimento, né? Essa ligação π vem cá formar a ligação deste carbono com o carbono 1. Essa ligação π entre o carbono 1 e 2 vem aqui formar a ligação dupla entre o 2 e 3. E essa ligação π entre o 3 e 4 vai se ligar neste carbono aqui, formando essa ligação aqui. Tá certo? Então, é importante numerar os carbonos para você perceber que o carbono que ficou nessa ponta aqui é o carbono 5. Tá certo? Então, por isso que forma um composto biciclo. Então, forma o 1 que se liga nesse CH2, essa ligação se forma, e a ligação π que estava aqui entre 1 e 2 vem aqui para o 2 e 3. Como existe um grupo retirador de elétrons aqui, esse grupo retirador de elétrons, ele prefere ficar nessa posição aqui, que nós chamamos de posição exo, tá certo? Para baixo, 81%. O outro, né, ele também pode ficar nessa posição endo na forma de 19%. Então, você tem esses dois produtos aqui de cadeias bicíclicas. Um outro exemplo aqui do ciclo penta 1,3 dieno também, reagindo com esse composto, que também tem um grupo ciano, que é retirador de elétrons, da mesma forma que formou o composto biciclo em cima, forma o de baixo. Novamente, como ele é um grupo retirador de elétrons, que tem elétrons π, assim como aqui tem elétrons π, ele prefere ficar na posição endo para fora do que na posição exo aqui. Então, portanto, o produto principal dessas reações, quando você tem um grupo que tem elétrons π, vai ser esses grupos com elétrons π, que são retiradores de elétrons, na posição para baixo, que é a posição endo, sendo o produto principal, tá? Apesar que os dois produtos podem ser formados. Então, as duas configurações são possíveis de substâncias bicíclicas em formato de ponte, a endo e a exo. E como eu falei anteriormente, o produto endo ele é formado mais rapidamente quando o dienófilo possui substituinte com elétrons π. Então, você volta no slide anterior e observa isso, tá certo? Então, finalizamos agora o estudo do capítulo 8 e até o estudo do próximo capítulo.